Bom dia, tudo bem com vocês? Eu estava aqui fazendo minhas escalas, começando o meu dia aqui de estudos, e eu estava pensando que eu tive hoje de manhã uma conversa muito interessante com uma colega musicista sobre como a música é um exercício de exposição, é um exercício expressivo de expressão do próprio sentimento mesmo. E como isso pode ser. A pessoa precisa se expor. A pessoa quando vai gravar um vídeo, ou ir para aula, ou mesmo participar de um grupo, como isso pode ser uma forma expressiva da pessoa se mostrar o que ela é, o que ela pensa, como ela sente. Isso faz parte do nosso trabalho como músico, do nosso dia a dia. E eu não falo, nesse caso, só do mundo profissional, obviamente. Eu falo do mundo musical em geral. Em geral, você pegou um instrumento, foi tocar, isso é um exercício de expressividade. Você vai se expor, você vai se colocar ali, e quem tá te ouvindo, quem tá te assistindo, enfim, vai enxergar muita coisa do que você é, muita coisa da sua essência, do que você pensa, como você entende o mundo. Então, já aconteceu muitas vezes, já aconteceu comigo, já aconteceu de observar colegas durante a aula, e já aconteceu com alunos meus também. A pessoa chega para tocar o exercício, e aí ela faz alguma coisa que na cabeça dela não era aquilo. Ela fala, eu acho que é X. Eu acho que eu estou tocando X, eu acho que eu estou fazendo isso. Mas quem está ouvindo consegue identificar que não é aquilo que ela está fazendo. Ela acha que está fazendo uma coisa, ela acha que está exprimindo tal, mas quem está ouvindo está olhando lá dentro do âmago, da coração da pessoa, e está entendendo o que está passando ali dentro. Isso também serve, por exemplo, para quando a pessoa estuda determinado trecho e deixa outro de lado, né? E aí chega a aula e a pessoa, quem tá ouvindo fala, isso aqui ficou bem estudado, agora isso aqui é tão fácil. Fácil, né? É até você chegar à aula ou você tocar no concerto e você descobrir que aquilo não era fácil, que aquilo tá ruim mesmo, simplesmente porque você não olhou com cuidado aquele pedaço. Mas o que eu tô dizendo não é sobre estudo. O que eu estou dizendo é sobre exposição, como a pessoa se expõe, como isso ter aula, como tocar, é um exercício de a pessoa mostrar a sua alma, né? Eu sei que alguns não acreditam, outros acreditam, mas não é sobre a crença espiritual, não. Eu falo sobre uma crença, sobre uma natureza humana mesmo. De a gente tratar a alma como parte da essência nossa, nossa essência, da nossa existência mesmo. É disso que eu tô falando, dessa coisa mais essencial e imediata. Enfim, eu queria só avisar que aos iniciantes, né, de que existe esse elemento muito importante de exposição do que é a nossa natureza. Eu me lembro de um professor falando que um certo pianista, agora eu não lembro quem era, do século XX, ele falava que a música é a janela da alma. E de certa forma é isso mesmo, é mais ou menos isso que eu estou dizendo. Quem ouve vai sentir o que está acontecendo dentro da pessoa. É claro que tem um elemento, né,
contaminação assim de quem observa, de tentar procurar determinada coisa, né? De repente o negócio é feio, é cruel, e a pessoa, ai, que coisa bonita, por que não entendeu bem a mensagem? Eu não tô falando disso, eu tô falando de quando a gente realmente se expõe. E aconteceu muitas vezes dos professores falarem coisas sobre mim que a gente nunca tinha conversado em aula, nunca. Também já aconteceu com alunos meus de eu observar a natureza do aluno, se ele é mais tímido, se é uma pessoa que é mais aberta, se é uma pessoa que é focada. Isso dá pra descobrir em meia aula. De 10 minutos de aula eu já sei isso sobre o aluno. Assim como quando eu vou ter aula, o professor vai olhar pra mim e ele vai saber quem é o Rodrigo. Não tem como eu esconder, não tem como eu disfarçar. Então, e essa é uma coisa que eu vi muitos alunos ficarem um pouco assustados, assim, como você sabe? Como você enxerga? Como você vê isso nas pessoas? Não sei, faz parte da nossa vida de músico olhar assim para a alma das pessoas. Porque eu não imagino um outro jeito de dar aula que não seja entendendo o que se passa dentro do aluno. Tem a dificuldade mecânica, e essa é uma coisa que precisa ser superada, aquela dificuldade do corpo não responder e tal. E isso muitas vezes tem a ver com o que se passa aqui, né? Não o que se passa no corpo, assim. Não é que é uma dificuldade mecânica, geralmente é uma dificuldade psicológica, é alguma trava, algum bloqueio. Tanto é que muitas pessoas que são mais fechadas, quando vão fazer aula, isso fica muito claro, a pessoa é tensa. Por quê? Porque já aconteceu muita repressão na vida dela, ela fica toda travada, fica toda presa. E isso é uma dificuldade para quem está começando, na verdade, para todo mundo, claro, em todos os níveis e não só na música, mas eu estou falando que isso fica muito, muito notório quando a pessoa começa a ter aulas, e aí eu olho e falo, é uma pessoa que foi muito reprimida, essa pessoa tem dificuldade, é uma pessoa que é fechada, tem dificuldade para se expressar, o que acontece é que o som dela já fica mais preso. Eu me lembro que eu tive um aluno, isso tem uns 8 anos, eu tive um aluno que era muito dedicado mesmo. Era bem focado, ele estudava, o que eu falava para fazer ele ia lá e fazia, o que ele tocava era bonito, mas tinha uma coisa que ele chegava num certo limite, e ele não ia além desse limite, e eu ficava assim, menino, porque era um pouco assim, tipo, meu Deus, sabe quando você tá assistindo um filme e você fala, olha atrás de você. E eu falava que era essa repressão. Então, ele não entendia, ele não queria entender, eu não queria aceitar, eu não sei bem, que o pulo do gato para ele se tornar um músico bom, para ele tocar bem, tocar bonito, porque ele estava tocando certo, mas tocar certo é uma coisa, tocar bonito é outra coisa. E para você chegar ao ponto de você tocar bonito, tem que tocar certo. Não dá para tocar bonito tocando errado, não dá. As pessoas realmente se distraem, né? Mas é o seguinte, esse aluno, ele travava e não ia mais para frente, e eu ficava assim um pouco aflito, na verdade, porque eu falava para ele, você precisa conseguir se abrir, se expressar, e ele não queria aceitar que se tratava disso. Ele não queria aceitar que a música é um exercício da alma, não é um exercício físico. É um exercício da alma que envolve o corpo. E é cansativo. Você ficar 8 horas estudando, cansa o corpo. Mesmo que você esteja super relaxado. Mesmo que a gente esteja o tempo inteiro buscando relaxamento. É um exercício cansativo porque cansa emocionalmente. Cansa a alma.
E ao mesmo tempo que cansa o corpo, porque é um trabalho de repetição, com qualidade, de pesquisa, e quase o tempo inteiro você faz coisas que são meio novas, então não tem nada no automático. Estudar não é fazer as coisas no automático. E tocar, mesmo que seja um exercício, uma lição, envolve essa expressão. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma masterclass, eu acho que era desse concerto que eu estou estudando agora, do Stamets. Isso foi em 2011. Tem até um vídeo disso, mas não vou mostrar. Tem um vídeo e eu tava fazendo a aula e tinha um trecho que a partitura tá lá no quarto. Tem um trecho que a professora falava assim: Rodrigo, o que você imagina aqui? Aí eu, imagino? Como assim imagino? Isso aqui é um Mi maior. e é um pouco daquilo que parecido com aquele meu aluno, né? Pensar assim de forma objetiva, isso aqui é um Mi maior, né? É um arpejo e tal. Não. O que é isso? O que isso significa? Que imagem passa isso? E é importante a gente pensar nisso, pensar em imagens na música, em ideias, em momentos, em sentimentos. Tudo isso vai fazer parte da expressividade e tudo isso vai ser importante. Se você falar, não, eu vou ser racional, eu vou ser frio e calculista e vou tocar isso, o Mi maior. O que as pessoas vão ouvir? O Mi maior de um cara racional. As pessoas vão ouvir isso, as pessoas vão identificar. Não tem como você assim falsear um sentimento. Ou você sente aquilo, ou você se esforça em transmitir, ou você vai fazer outra coisa da vida, vai lavar a louça, não sei, sabe? Não dê mérito lavar a louça, é importante, é necessário, etc. Mas é uma coisa diferente, vocês entendem? Tô falando de uma coisa que é mais cotidiana, né? Porque a música é esse exercício de expressão. E quando você estuda para resolver uma coisa, quem vai ouvir que você estudou para resolver aquilo. Você começou a estudar, vou tocar um negócio pensando em arpejo. Quem vai ouvir vai ouvir um exercício de arpejo. Não vai ouvir uma música cujo meio é o arpejo. Vou ouvir as águas batendo nas pedras, num rio, etc. Isso num arpejo, isso numa sequência ali harmônica de Mi maior. É diferente. Qual é a sua concepção? E qual é a sua concepção? Isso vai ficar bem claro para quem está ouvindo. Basta a pessoa prestar um pouco atenção, vai conseguir identificar. E isso não sou só eu, Rodrigo, que estudo faz quase 20 anos. Não. Todo mundo. Eu acho que se trata apenas da pessoa encontrar o caminho de falar o que ela está identificando. Mas isso é um tipo de comunicação que acontece muito facilmente. Como eu disse, basta a pessoa conseguir, qualquer um, mesmo que a pessoa não tenha estudado muita música e tal, ela vai bater o olho, ela vai sentir, ela vai entender o que o cara tá pensando. Ela vai entender qual é a concepção. Isso não é uma coisa difícil. Então, fica de certa forma um alerta para quem vai tocar e não teve muitas aulas na vida, muitas aulas com pessoas que realmente faziam um trabalho bom, etc. Mas pensar que ter a consciência, muitas vezes também o professor não teve tempo ainda de chegar a esse nível, a pessoa não entendeu que fazer música é você se expor. Você está expondo o que você pensa mesmo, racionalmente, o que você sente também, enquanto pessoa, enquanto ser humano. Então é um tipo de exercício que é bom. E eu sempre fui uma pessoa que era mais fechada, mais racional, e a música para mim era um desafio, porque
porque era difícil. As outras coisas eram mais fáceis para mim, mas a música de repente era uma coisa que, porque envolve a dificuldade aqui do instrumento de você vencer, mas envolve também a dificuldade expressiva. E em se tratando de arte, não tem um limite. Não dá pra gente falar, chegamos aqui, pronto. Não, não. Aí você ouve um cara, um músico, sei lá, um músico célebre, com 30 anos, tocando tudo lindo e maravilhoso. Depois você ouve o cara, tem oportunidade, às vezes a gente vê, sei lá, Horowitz, e você vê ele com 80 anos tocando, e você fala, nossa, mas como amadureceu, que músico bom que é. É claro que quando o cara tá com 80, fisicamente já não funciona tanto, mas você vê que ele encontra outros meios e se tornou mais expressivo ainda, né? E é muito bonito ver esse exercício. E quando eu identifiquei isso na música, foi uma coisa que me encantou, porque, pô, é uma dificuldade que é mecânica, que você vai resolver com vários exercícios, etc. Existe, como diz o Marcelo Jafé, uma ginástica, a gente tem vários exercícios que são assim uma ginástica, mas você não pode deixar de observar que aquilo é um exercício expressivo da alma, da natureza humana, do sentimento. Isso é um exercício e música é isso. Basicamente é isso que eu queria dizer. Então, se você tem alguma dificuldade expressiva, estude música pensando nisso. Pense a música como um exercício, uma terapia de você se exprimir. Porque de certa forma é isso. E eu acho que basicamente é essa mensagem que eu queria passar. Ficou com quase 20 minutos. Eu acho que pouca gente vai assistir, mas tudo bem. Mas eu precisava apontar isso. Não podia deixar passar em branco. E também para fazer testes. Microfone e tal. Enfim. Bom, gente, é isso. Eu preciso voltar. Já são quase 10h30. Eu preciso terminar meus flashes. Eu preciso terminar o Kreutzer. Preciso estudar o Stamitz, o Bach. É muita coisa. Enfim, vou nessa. Tchau.